Boa noite a todos. Olá, boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês na nossa primeira aula gratuita do nosso curso de matemática básica, né? Nossa primeira aula, ela é referente a conjuntos numéricos, onde nós vamos aprender sobre os 5 conjuntos e as suas principais características. Tá? E o objetivo do curso de matemática básica, ele serve para qualquer pessoa, né, que venha estar se preparando para concursos públicos, Enem, vestibulares, rever, né, conteúdo, faz tempo que não estuda, né, e está revendo os conteúdos matemáticos. Então, a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos. Eu sou o professor Rodrigo, sou formado em matemática, tenho habilitação para física e tenho especialização em estatística aplicada. E aí aqui nós vamos começar a falar sobre, né, os conjuntos. Então, os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. E eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Nós temos, no conjunto dos números naturais, o símbolo IN. O traço do lado ele significa para separar do alfabeto. Os números inteiros, a letra Z. A letra Q, os racionais. O I, os irracionais. E o R, de reais. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos. Então, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais. Para que serve o conjunto dos números naturais? São aqueles números que servem para contar valores inteiros e positivos. Então, nós temos aqui o conjunto dos números naturais, e sempre, todo conjunto ele é representado através de chaves. Então, a formação dos números naturais é representada pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E aí nós temos o seu subconjunto, que quando nós temos aqui o asterisco, então, o conjunto dos números naturais diferente de zero. Ou seja, são todos os números a partir do 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Havendo necessidade na história da matemática para a criação dos números, para se medir uma temperatura, verificar um saldo bancário, ou fazer algumas operações onde eu tinha um número menor subtraindo de um número maior, foi criado o conjunto dos números inteiros. Quais são os números inteiros? Então, vem de lá do menos infinito, o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Com isso, foi formado o conjunto dos números inteiros, tendo todos os números negativos e positivos. E aí a gente consegue fazer, a partir deste momento, algumas subtrações e verificar temperaturas, verificar saldos, onde a gente obtém os valores negativos. E aí, houve-se a criação dos seus subconjuntos. Então, o primeiro subconjunto dos números inteiros é com Z asterisco, ou seja, são todos os números inteiros sem o zero.
Então, vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, e é infinito. Outro subconjunto é o conjunto dos números inteiros com um mais embaixo. Esses números representam todos os números positivos, incluindo o zero. E aí nós temos os números inteiros negativo, que são todos os números negativo e para no zero. Um outro subconjunto que a gente tem é o conjunto dos números inteiros com um asterisco e um mais. Esse conjunto indica para a gente que são todos os números positivos sem o zero. E aí o último conjunto, ele é todos os números negativos sem o zero. Tudo bem? Então, nós vimos o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, e aí com o seu subconjunto diferente de zero. E o conjunto dos números inteiros, que é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Agora, a gente vai falar sobre o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser escritos como fração, onde o numerador e o denominador são inteiros. Porém, o denominador tem que ser diferente de zero. Exemplo, o número 4, ele é um número racional. Por quê? Porque se eu pegar 8 e dividir por 2, eu vou resultar em 4. E o 8 dividido por 2 é uma fração, onde o numerador, que é o 8, e o denominador, que é o 2, são números inteiros. Podemos ver outro exemplo, que vai resultar o próprio 4, é o 20 dividido por 5. O 20 dividido por 5 é um número racional e o 4 é um número racional. Outro exemplo de número racional é o número 0,3. Escrevendo em formato de fração, nós temos 3 sobre 10 e nós temos o quê? Dois números inteiros, o número 3 e o número 10. Além desses números, nós temos aqueles que nós chamamos de dízima periódica. Que são aqueles números que se repetem, que nunca tem fim. Eu posso dizer que o 0,4444 ele é um número racional. Por quê? Porque a geratriz deste número é 4 sobre 9, que são dois números inteiros com um denominador diferente de zero, porque não existe uma divisão de zero. Tudo bem? Outro número para a gente representar se ele é um número racional ou não é o menos 4,1. O menos 4,1 eu posso representá-lo em formato de fração, que é 41 sobre 10. Se a gente dividir, vai dar o menos 4,1. E eu estou representando ambos em formato de fração. Então vamos lá. O que até agora nós aprendemos? O conjunto dos números naturais, que são aqueles que servem para contar os valores inteiros positivos. Os números inteiros, que são aqueles tanto negativos quanto positivos. E o conjunto dos números racionais, que são números que são escritos como fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros e os denominadores diferentes de zero.
E aí, dentro do conjunto dos números racionais, existe um outro subconjunto, um subconjunto, que são os números irracionais. São aqueles números que não podem ser escritos como fração. Então, exemplo, o número raiz de 2, ele não pode ser escrito no formato de fração, porque o valor da raiz de 2 ele vai ser aproximadamente 1,4142. Eu não consigo pegar este número e escrever ele em formato de fração. Assim como o raiz de 3, que também vai ser um número aproximado 1,71. Esses dois números, eles pertencem ao conjunto dos números, só que o conjunto dos números irracionais. E lembrando que um número que é racional, ele não pode ser irracional. E assim, o número irracional, ele não pode ser um número racional. Outro número que pertence ao conjunto dos números irracionais é o famoso π, né, que todos nós conhecemos ele aí com um valor aproximado de 3,1415,9 e assim por diante. E aí, fazendo o arredondamento, a gente utiliza ele com 3,14, 3,16 e assim por diante. Então, falando de todos os conjuntos até agora, nós vimos o conjunto dos números naturais, que são aqueles que servem para contar valores inteiros e positivos, ou seja, todos os números positivos a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Passamos pela necessidade da criação do conjunto dos números naturais, menos 3, menos 2, menos 1, 0, com seus subconjuntos. Conhecemos aqui o nosso conjunto dos números racionais, né, que são aqueles que podem ser escritos como fração. Aí nós damos exemplos aqui, né, 8 sobre 2, que dá 4, 20 sobre 5, o 0,3, que é 3 sobre 10, e o menos 4,1, e uma dízima periódica. Mais uma dízima periódica também, que ela é um formato de fração, é 0,333, que é a mesma coisa que 3 sobre 9, que é a mesma coisa que 1/3. Simplificando, tanto o meu numerador quanto o meu denominador, eles são números inteiros, por isso que eu digo que o 0,3333 pertence ao conjunto dos números racionais. E aí nós vimos o conjunto dos números irracionais, né, que são aqueles números que não podem ser escritos como fração. Tá? O que acontece? A raiz de 2, raiz de 3, o π, o número e assim por diante. Com isso, né, com a junção de todos esses conjuntos, nós temos o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, ele é formado por todos os elementos pertencentes aos conjuntos. Então, nós temos aqui os números naturais 0, 1 e 2, ou se a necessidade de criar um novo conjunto, veio menos 1, menos 2, menos 3, e aí inclui o 1, o 2, o 3. Depois, o conjunto dos números racionais, que é o escrito no formato de fração, onde o numerador e o denominador eles são números inteiros. E aí tivemos os irracionais, que são os números escritos no formato de raiz, e o π, e os reais. Os reais, que são todos os conjuntos. Aqui na nossa imagem, nós estamos vendo um conjunto a mais, que é o conjunto dos números complexos, que em breve lançaremos um curso inteiro de números complexos. Ok? Então vamos lá. Será que aprendemos tudo sobre os nossos conjuntos? Vou deixar um exercício aqui de aplicação. Tá? Para a gente fazer este conjunto, a gente vai utilizar dois símbolos matemáticos. Pertence
e o não pertence. Tudo bem? O que acontece? Vamos lá. Dentro da nossa tabela, eu tenho raiz de 3, raiz de 2, menos 7, eu tenho 0,21, eu tenho 0,55, o π e o menos 5,8. Qual é a ideia? A ideia é a gente escrever se cada um desses números pertence ou não pertence aos conjuntos. Então vamos lá. O número raiz de 3, ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Na verdade, ele não pertence, porque raiz de 3 não é um número inteiro. Se ele não pertence aos números naturais, ele também não vai pertencer aos números inteiros. Raiz de 3 é um número que eu não consigo escrever ele em formato de fração, com dois números inteiros. Então, ele não pertence aos inteiros, aos racionais. Se ele não pertence aos racionais, obrigatoriamente ele vai pertencer aos inteiros. E aí, todos os números pertencem ao conjunto dos números reais. Estão acertando aí? Então vamos ver o 2. O número 2, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Sim. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, né? Porque o número 2 são aqueles números que dá para contar. E os racionais, ele pertence? Pertence, porque se a gente dividir o 4 por 2, nós obtemos 2. Então, ele é um número racional. Se ele é um número racional, ele não pode ser irracional. E, consequentemente, ele vai ser um número real. Tudo bem? Alguém está com dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. O número menos 7. Se alguém tiver com dúvida, pode colocar no chat que a gente responde. O número menos 7, ele pertence aos números naturais? Não, porque ele é negativo. Ele não pertence. Ele pertence aos números inteiros? Sim, ele pertence. Ele pertence ao conjunto dos números reais? Dos números racionais? Pertence, porque se eu tiver um número que dividido por ele vai dar menos 7. Exemplo. Menos 21 dividido por 3. Eu vou ter menos 7. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Se ele pertence ao conjunto dos números racionais, ele não pertence aos números inteiros. Desculpa, aos números irracionais. Com isso, ele pertence aos reais. Mesma coisa, o 0,21, ele não pertence aos números naturais, não pertence aos inteiros, ele pertence aos racionais, porque eu posso escrever ele 21 sobre 10, sobre 100. Se ele pertence aos racionais, eles não pertencem aos irracionais e vai pertencer aos reais, porque nos reais são todos os números. O 0,55 é uma dízima periódica, então ele não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, ele pertence aos racionais, porque eu posso escrever ele em formato de fração, com dois números inteiros. Se ele pertence aos racionais, ele não pertence ao inteiro.
aos irracionais. Com isso, ele pertence aos conjuntos reais. Mesma coisa com o π. O π ele não pertence aos números naturais, ele não pertence aos números inteiros, ele não é um número racional, ele é um número irracional e ele é um número real. Tudo bem? E por último, nós temos o menos 5 sobre 8, ele não é natural, também ele não é inteiro, ele é racional, porque eu tenho a escrita entre dois números inteiros. Se eu tenho a escrita entre dois números inteiros, ele é racional, ele não vai ser irracional. E com isso, ele vai ser real. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, qual é a dinâmica da nossa primeira aula? É apresentar a vocês todos os conjuntos naturais, como eles são formados, os conjuntos dos números inteiros, os seus elementos, né? Os seus submúltiplos, como os racionais, como os irracionais, todo o conjunto completo. E aí, agora, nesse exercício que nós fizemos. E aí, a ideia do nosso curso de matemática básica é o quê? É apresentar a vocês que, através de todos esses conjuntos, né, de todos os conjuntos numéricos, então, conjuntos dos números naturais, conjuntos dos números inteiros, racionais, irracionais e os reais, a gente tem operações que a gente vai resolver com esses números. Então, a base de tudo isso são os conjuntos, é o conhecimento, saber se pertence a um conjunto ou não. E aí, o nosso curso de matemática básica, ele é estruturado da seguinte maneira. Essa é a nossa primeira aula de conjuntos numéricos. Nossa segunda aula, operações básicas. Então, a gente vai fazer todas as operações básicas, aplicando todos esses conjuntos. Depois, nós vamos trabalhar potência e radiciação. O nosso curso, ele dará início no dia 29 de junho, sempre no período da noite, tá? O curso completo, ele vai ter uma carga horária de 4 horas. Com certificado, você vai receber o certificado na conclusão do curso, tá ok? Todas as nossas aulas, elas serão ao vivo, pelo Zoom, tá? Só que as nossas turmas, elas serão reduzidas. Nós teremos aí turmas com máximo 10 alunos, que é para facilitar o entendimento de todos vocês, tá ok? E este conteúdo, ele estará disponível no nosso site, que é da Escola F5, Estudos Online. Nós vamos colocar aqui no chat, no chat da transmissão, o link. E aí, através deste link, você vai conseguir acessar a esta aula que vocês acabaram de assistir. Tá ok? E assim, essa é a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Curte a nossa página. Nós estamos entrando com alguns projetos novos. Indique para um amigo que esteja precisando de um reforço de matemática básica. Tá? Então, fiquem atentos. A próxima aula vai ser no dia 29 de junho, que é o início do nosso curso.
tá? É a carga horária de 4 horas. E o objetivo desse curso é compreender as definições e as propriedades básicas de conjuntos, realizar as operações básicas através de todos esses conjuntos, efetuar as potenciações e as radiciações. Haverá outros tipos de cursos, tá? A gente está em fase de implementação, mas o primeiro, que ele é o básico para vocês seguirem, é o conteúdo de matemática, para quem vai prestar Enem, para quem vai prestar concurso público, para quem vai estar se preparando, estar estudando, né, hoje, né, o estudo remoto. Então, esses cursos ele vai ajudar a vocês a melhorarem a condição de ser aprovado no concurso público, tirar as dúvidas, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando para que essas aulas cheguem com qualidade a vocês. Tudo bem? Então, só para afirmar, o conteúdo do curso é conjuntos numéricos, que é esta aula que vocês viram. Esta aula gravada junto com o conteúdo, vocês vão conseguir acessar através do link que a gente vai disponibilizar aqui no canal, tá? Operações básicas de matemática, lembrar um pouquinho da regra de sinais, potenciação, que a gente vai precisar repor esses conteúdos, e a radiciação, que é a raiz quadrada, que é para a gente finalizar aí a base matemática, o alicerce da matemática, para a gente seguir. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar aí no chat? Quer comentar? Estou vendo aqui os comentários. Oi, boa noite a todos que estão presentes. Olha, para quem vai prestar ETEC é muito interessante, tá? Principalmente porque o conteúdo é a parte básica da matemática. É o início de tudo, né? Quando a gente já está há um tempo, né, sem estudar, essa é a parte que do nosso curso completo, do nosso curso de matemática básica, ele é a base. Com esses 4 módulos, consegue depois ir avançando com todos os conteúdos. Ele é bem interessante, sim. Não só para quem vai prestar ETEC, para quem vai prestar Enem, para quem vai prestar algum concurso público, para quem vai prestar até vestibular no final do ano. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, nós vamos disponibilizar aqui para vocês, tá, o link para vocês fazerem até uma avaliação do curso e conseguir pegar o material de acesso. E aí a gente vai deixar o link também, se alguém tiver interesse e quiser divulgar o curso para alguém, no nosso site já tem todas as informações, já está completinho, para vocês fazerem as inscrições. Vamos lá, só ver mais um pouquinho se alguém tem mais alguma dúvida. Então, o valor da aula, na verdade, o curso completo, ele está custando R$ 30, com direito às 4 aulas, o certificado de participação, aí todas as aulas você vai ter acesso ao material didático e a aula gravada, tá bom? E as aulas também vão ficar disponíveis no YouTube, mas é só para quem tiver acesso ao nosso curso. Alguém mais tem alguma pergunta, quer fazer?
De nada, de nada. Tudo tranquilo por aqui? Gostaram da aula? Faz um joinha aí pra mim. Bom, galera, então, obrigado pela participação de todos. A gente vai disponibilizar aqui o link. Opa, Neia, pode deixar, eu vou te mandar o link e pode disponibilizar assim para a gente divulgar. Agradeço. Obrigado, então, a todos que estiveram aqui presentes. Obrigado pela participação. Gostaria que vocês entrassem no link que a gente vai disponibilizar e aí vocês faz abaixo a aula tudo certinho. Aí, a gente vai disponibilizar isso. Ainda não está disponível a aula, tá? E terminando aqui, a gente vai subir a aula pro site, tá? E aí no link vocês conseguem visualizar. Tá ok? Alguém mais tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo? Beatriz adorou, obrigado. Ana Paula, obrigado pela presença. O Luca, e mais? Beatriz Fiuza, Sara Anderson, obrigado pela presença. Os nomes que agora eu estou conseguindo visualizar agora. Deixa eu ver quem mais participou. Não dá para ver mais agora. Aqui, deixa eu ver. Thaís, César, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço de coração. E aí, se puder divulgar o nosso trabalho, é isso que a gente quer. Tá bom? A gente vai disponibilizar o link e aí eu vou colocar no chat do Facebook. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Até mais.